Oi, meu nome é Lucas, aluno de doutorado em odontologia da UFP. Oi, meu nome é Letícia, sou aluna de doutorado em odontologia da UFP. E estamos começando mais um episódio do PPG UFPcast, o podcast do programa de pós-graduação em odontologia da UFP. E hoje com nossa egressa, Graciela Maria Oliveira Cipaúba, que é graduada em odontologia pela Universidade Federal do Maranhão, especialista em prótese dentária pelo Centro Integrado de Educação Continuada, especialista em saúde da família pela UFMA e especialista em dentística restauradora pela ABO Maranhão. Além disso, mestre em odontologia pela Universidade Federal do Piauí. Boa tarde, Graciela, tudo bem? Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Lucas. Estou muito feliz com o convite, né? Fiquei surpresa, na verdade, mas vamos lá. Seja muito bem-vinda, Graciela. Seu nome foi ventilado aqui quando a gente colocou em pauta alguns assuntos que a gente queria tratar, especialmente com egressos, né? Essa nova temporada do PPGOcast, nós estamos trazendo, na primeira temporada nós trouxemos os professores do programa, e na segunda nós estamos trazendo egressos, e egressos que são referência e destaque nas suas áreas, né? Que saíram do programa e se destacaram. E a Graciela é uma delas. É um nome bem conhecido em Teresina, e não só em Teresina, mas no estado, especialmente na área de estética, dentística restauradora. E a gente trouxe ela para contar um pouquinho do sucesso dela, né? E falar um pouquinho sobre empreendedorismo e odontologia. Então vamos lá, Graciela? Bora. Mas antes assim, da gente começar na parte focada realmente em empreendedorismo, Graciela, a gente queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória, né? Profissional. Onde é que tu se formou? Como é que tu veio parar aqui no programa? Um pouquinho da tua história para quem não te conhece conhecer. Tá. Eu não formei aqui, eu formei em São Luís, né? Na verdade, eu estudei lá. Eu estudava no interior do Maranhão, depois fui para São Luís e fiz faculdade, especialização, tudo lá, né? No início eu não queria fazer odontologia, na verdade, né? Você tinha duas opções, né? Você tinha a faculdade federal ou estadual, né? E aí sempre tentava para fazer medicina e cursei arquitetura alguns períodos, depois fiz acho que um período de enfermagem, depois que eu fui fazer odontologia, tá? E na odontologia eu, desde o começo, gostei muito, principalmente dessas partes, da parte mais manual, de técnica, né? E aí fui gostando cada vez mais do curso, mesmo nunca tendo pensado em fazer odontologia. E aí, toda a disciplina, principalmente clínica, eu sempre gostava muito. Não tenho, assim, uma disciplina de disso eu não gostei. Eu sempre gostei de tudo, tá? E aí, me formei, logo em seguida já fiz especialização em prótese, que dentro de tudo eu gostava muito de dentística, na verdade. Sempre gostei muito de dentística. Só que hoje a dentística ela está muito em alta, mas quando eu fazia faculdade, o pessoal falava o quê? Para que tu vai fazer dentística, né? Sim. E aí eu fui fazer prótese, que eu também sempre gostei muito. E aí eu fiz prótese, né? Para entender muito essa parte de reabilitação e tudo. Mas logo em seguida eu fui fazer dentística. Assim, a gente estava conversando aqui com a Letícia, do mesmo jeito que ela terminou a faculdade, fui fazer o mestrado, eu terminei a faculdade. No mês seguinte, comecei a especialização em prótese. Terminei a especialização em prótese. No mês seguinte, comecei a de dentística, né? E aí, sempre trabalhei muito, mas só nessa área, realmente. E depois eu vim para cá, para Teresina, né? Não por motivos profissionais, mas porque meu esposo é daqui. E aí eu vim para cá. E quando eu cheguei aqui, eu não tinha muito o que fazer, porque lá eu já trabalhava em alguns consultórios. Mas aqui eu não conhecia ninguém. Quando foi isso? Quando foi que tu vieste para cá? Eu cheguei em Teresina? 2016. 2016. Em Teresina. Inclusive no dia do aniversário de Teresina. Eu lembro que eu cheguei e estava tendo uma festa. E aí eu recordo disso. Aí, por isso que eu sei o dia que eu cheguei, né? Mas eu vim e aí eu fiquei trabalhando no consultório do meu esposo, né? Que é onde eu trabalho até hoje, na verdade. Mas eu não
Não tinha muito paciente, né? Acompanhava alguns casos que ele mesmo me encaminhava, fazia coisas muito básicas de restauração, de limpeza, como se estivesse começando do zero aqui, né? E aí a minha sogra, ela é professora, né? Do mestrado, e ela me incentivou muito a fazer o mestrado. Eu confesso que eu nunca tinha pensado em fazer mestrado. Muitas pessoas da minha turma, assim que formaram, foram fazer o mestrado. Mas eu não me imaginava fazendo mestrado por vários motivos, assim, porque eu não participei de PIBIC durante a faculdade. Gostei sempre muito dessa parte mais prática. Clínica certo? mesmo. Exatamente, da parte clínica. E aí, o mestrado foi meio que, assim, como se fosse a única porta que eu tivesse naquele momento, né? E aí eu decidi fazer, mas para mim foi assim, tudo diferente do que eu imaginava. Eu já vejo muita gente reclamando do meu mestrado, mas para mim foi maravilhoso. Eu gostei muito de tudo, principalmente de abrir a minha cabeça para essa parte de docência, de ensino, de dar aula, de montar uma aula, a gente sempre lê muito, mas por exemplo, até então, eu não sabia exatamente o que avaliar de um artigo, de um estudo, tipos de estudos. A gente sabe muito do que a gente faz, né? Mas eu acho que abriu minha visão para muitas outras coisas, certo? Então, o mestrado, eu gostei muito por causa disso, porque eu acho que ele mudou muito minha cabeça. E aí, depois eu comecei a atuar em cursos de aperfeiçoamento, dando aula em algumas especializações. O mestrado tu entrou em 2017. 2017. Cheguei em 2016. Aí eu fiz a prova, né, no final do ano e ingressei em 2017. Né, e apresentei em 2019. Tá? Aí ainda durante o mestrado, eu comecei a conhecer muitos professores, na verdade. Como eu já era especialista em prótese e tudo, então eu comecei a ser convidada para dar algumas aulas em cursos de especialização, aulas esporádicas, né? E aí, quando eu terminei aqui, eu comecei a fazer um aperfeiçoamento no Fox, a ministrar, né? Ser coordenadora do aperfeiçoamento. Só sobre o mestrado, qual era a sua área de pesquisa? A minha seu área orientador? era em relação a cerâmicas feldispáticas, né? Então, era um pouco da parte de reabilitação com materiais, né? Mas é mais voltado para a parte de materiais. Era com qual orientador? Com o professor Valdemar. Valdemar Valente, né? Valdemar Valente, isso. E aí, tinha... Para falar um pouco da pesquisa? Pode sim. A nossa pesquisa era muito sobre resistência e rugosidade sobre cerâmicas feldispáticas, né? A gente fez meio que uma continuação do trabalho que o outro aluno já tinha feito, do Daniel, que ele fez a mesma pesquisa, mas usando cerâmicas de silicato, e a gente fez como se fosse uma continuação. Que deu muito trabalho. Sempre dá trabalho, né? Não tem como entrar Exatamente. E não dá trabalho. Mas foi uma coisa bem voltada para o que eu já estava fazendo na época, né? Que eu trabalhava muito com laminados, né? E fazia muita resina, então eu trabalhava com essas duas coisas aqui, certo? Acredito que se eu fosse fazer hoje, eu teria feito alguma coisa mais voltada para a resina do que para cerâmica, né? Mas foi muito bom. Maravilha. No caso... Aí ela estava contando sobre a conclusão do mestrado dela e Sim. como foi dar aula lá no Fox. Aí eu comecei o aperfeiçoamento no Fox, né, em dentística, e dava algumas aulas no curso de prótese. Né? Acho que a gente chegou a fazer 2 turmas no Fox. E aí, ao mesmo tempo, eu comecei a fazer as mentorias no próprio consultório, né, que é algo que o que me deixava muito, às vezes, apreensiva no aperfeiçoamento é porque era muita gente, então eu gosto de focar. Então, como eu fico muito na parte prática, eu gosto de tudo muito certinho, muito perfeitinho, então eu ficava meio que muito cansada, porque eu rodava de um lado para o outro no aperfeiçoamento o tempo todo. E aí, como era em dentística, era coisa de muito detalhe e tudo. E aí, como eu comecei a mentoria,
E eu tenho uma filha também, eu estava ficando muito sem ficar em casa de jeito nenhum. Eu acabei não tendo mais turmas do aperfeiçoamento, né? Não que eu não gostasse, eu gostava muito, né? Conhecia muitos alunos, eu gosto muito de... Como eu não conhecia muitos dentistas aqui, essa questão de dar aula e de fazer o mestrado foi que fez eu conhecer mais dentistas, né? Então, eu conheço muito mais dentistas novos do que dentistas antigos, na verdade, né? Sim. E aí, eu continuei só com a mentoria, que eu conseguia controlar mais o meu tempo, né? E associar com o consultório, que, na verdade, o consultório é mais a minha prioridade, realmente, sempre foi. Beleza. Então, respondeu muitas perguntas que eu tinha aqui para ti. Né? Mas, assim, quando é que surgiu mesmo esse interesse pela área de estética? Foi mesmo lá da graduação? Desde o início. Eu lembro que quando a gente, no segundo período, se eu não me engano, tem uma disciplina que eu acho que vocês têm aqui também, que era de anatomia dental, né? Escultura que você dental. tinha que fazer escultura dental, e eu adorava. Tanto é que na prova, acho que eu fiz da minha amiga do lado, e, assim, adorava. Eu adorava a professora, eu lembro até das aulas, e a partir daí eu sempre gostei, né? E eu sempre acho, né, que eu tinha um pouco de habilidade para fazer essa parte de resina, de provisórios, de trabalhar com cerâmica, com resina acrílica, com provisório. Então, foi uma área que eu fui muito mais pela habilidade, porque eu sempre gostei de tudo. Então, no final, eu fiquei muito em dúvida, mas eu fui mais pela habilidade e escolhi essa parte de prótese e de estética. E, assim, como é que foi essa mudança de tu vir de outro estado para cá, sem conhecer praticamente ninguém? Como foi, assim, a chegada no programa? Como foi lidar com tudo isso aí? Não, a chegada no programa foi a melhor parte, na verdade, porque a mudança de cidade, de estado, para mim foi bem difícil, na verdade, porque aqui eu não conhecia ninguém. Só o meu esposo e a família do meu esposo, e os primos e os amigos do meu esposo, então tudo era muito relacionado a ele. E como eu sempre trabalhei, assim que eu me formei, eu tinha muito medo de não conseguir um emprego, então eu aceitei a primeira coisa que me ofereceram. E aí eu sempre trabalhei, e quando eu cheguei aqui eu ficava muito, muito em casa, muito sem ter o que fazer, então eu atendia um paciente ou outro, atendia alguns consultórios aqui também, atendi até no consultório da professora Lúcia Reis. E aí, por isso que eu falei que a entrada no programa foi a melhor parte, porque aí eu conheci mais gente que não estava naquele ciclo do meu esposo, né? Estava fora para eu poder fazer a minha parte também, né? Exatamente, poder mostrar um pouco do crescer teu por mim trabalho. mesma também. Exatamente, poder fazer algo à parte. Então, eu demorei muito para me adaptar aqui, porque é difícil, né? É muito diferente tudo. Mas, hoje em dia, sou totalmente adaptada, gosto muito. E é isso. Eu vou entrar aqui um pouquinho numa seara da Graciela que eu não conheço a Graciela de fato. Então, assim, todas as perguntas que eu estou fazendo são genuínas. Não estou puxando nada. Mas, assim, hoje a gente observa que você é uma das referências que a gente tem no nosso estado, em Teresina, na área de estética, na área de laminados. Como é que tu chegou nesse ponto? Porque você chegou de uma completa desconhecida em Teresina para uma pessoa que hoje já é conhecida. Eu, por exemplo, eu trabalho num local que eu tenho muitos pacientes seus. Que já passaram, já foram atendidos por você. Então, assim, como foi que tu geriu tua carreira para tu sair de uma completa desconhecida numa cidade e se tornar uma das referências? Eu não sei, eu acredito que tudo foi muito relacionado à rede social, com certeza, né? Porque, como você falou, eu não conhecia ninguém e ninguém me conhecia. Então, assim, eu comecei a ter alguns pacientes já do consultório que eu atendia, mas nada muito que eu pudesse fazer realmente um trabalho completo, alguma coisa assim. Então, assim, muito foi de rede social, realmente, de ir colocando alguma coisa que eu fazia. Mesmo assim, no começo, eu lembro que eu não achava o trabalho assim tão bom. Hoje eu gosto do meu trabalho, mas quando eu tem a curva de aprendizado, aqui, né?
Eu tinha muitos casos que o meu esposo dizia assim, ficou muito legal, posta. E eu, tá horrível. Eu não vou postar isso de jeito nenhum, né? É porque a gente é muito crítico, né? O trabalho tá bom aos olhos do leigo, mas a gente... Quem é perfeccionista... O olhar é perfeccionista e tem aquela dedicação, acaba, tipo, dava pra ter sido ainda melhor, né? Exatamente. Mas foi um jeito que eu fui conhecendo realmente. Também no mestrado, eu conseguia participar muito da clínica, essa questão de dar aula, de participar de algumas outras clínicas. Eu acho que eu fui conhecendo alguns dentistas. E também, assim, eu acho que eu sou muito... Eu acho não, tenho certeza, na verdade. Eu sou muito preocupada com o atendimento, de fazer tudo certinho, tudo detalhado. Então, eu acho que isso conta muito, na verdade. Então, assim, eu tenho muita indicação que foi de pouquinho. Às vezes a gente acha assim, foi de uma hora para outra. Mas não, eu estou trabalhando aqui desde 2016, né? Então, assim, um paciente que gosta e indica para outro, né? Porque eu tenho as redes sociais, claro, que me dá um conhecimento, um alcance maior, mas hoje ainda meus pacientes são muito mais de indicação de outros pacientes e de outros dentistas, na verdade, e eu acho que a rede social ela serve muito para validar, né? O que é que a gente vê muito hoje. Por exemplo, você diz assim, me indica alguém, e aí a pessoa diz assim, fulana, e aí ele diz, qual é o Instagram dela, né? Sim. Então, Deixa eu ver os casos. eu acho que serve muito para validar, mas não acho que, assim, que principalmente pessoas mais esclarecidas seja o primeiro passo, né? Eu acho que funciona muito como, primeiro, uma indicação e depois serve como uma validação, certo? Então, eu vejo muito de pacientes que chegam, eles sempre dizem assim, eu vi no Instagram, gostei muito do seu trabalho, mas quem me indicou foi a fulana, né? Ou então, eu vim desse dentista que me indicou e eu olhei no Instagram e gostei muito do seu trabalho, né? Então, eu acredito que é isso, né? Trabalhar bem e também tem que ser conhecido. Não adianta você trabalhar Não adianta bem se esconder. no seu cantinho lá no escurinho. Mas tu fizeste algum curso, assim, de redes sociais para gerir marketing, mídia, ou não? Ou é muito teu do feeling? Não, isso aqui eu gostei, eu vou colocar. Deixa eu ver. Não, eu acho que eu nunca fiz curso. Inclusive, no consultório, a gente chegou a contratar algumas agências, mas a gente nunca gostava porque sempre ficava muito impessoal, na verdade, muito geral. E aí a gente acabava assim, tinha alguns meses e rompia, né, com a empresa. Então, assim, o meu Instagram ele é muito pessoal, realmente, na verdade. Eu que posto, tanto é que eu fico muito avulsa há muito tempo, fico sem postar nada por muito tempo, porque eu não tenho exatamente uma pessoa para fazer isso por mim. E eu acho que, eu nem sei se eu quero, eu tenho uma pessoa que faz alguns vídeos que eu peço para organizar, para filmar alguma coisa. Às vezes a minha auxiliar mesmo filma alguma coisa que eu peço, mas para postar eu sempre gosto de olhar, ver e tudo. Até porque eu acho que quando a gente faz essa parte de paciente, tem que ter muito cuidado com a privacidade, para não invadir, sempre tem que pedir, ver se não está expondo muito. Então, eu não costumo postar muito foto de rosto de paciente, a não ser que eu acho que ele goste dessa exposição maior, né? É até engraçado, porque eu tenho uma paciente que ela foi, né, fez o sorriso, e eu postei o antes e depois dela, só a boca, né? E depois a mãe dela gostou e foi lá, né? E aí a mãe dela é bem discreta, né? E aí mais velha já. E aí depois, de muito tempo, a filha dela chegou e disse assim, eu disse, a tua mãe? Ela disse, ela tá tão triste, porque ela disse que, meu sorriso nem ficou bom para ser postado. Oh, meu Deus. Existe essa validação aí. Exatamente, mas isso. Eu gosto, eu tenho muito medo dessa questão de expor demais. Então, eu gosto sempre de olhar tudo, de ver até que ponto a gente pode ir, para não ficar algumas coisas também muito, muito feias, muito expostas, né? E eu vou aproveitar já essa tua resposta e dizer assim, o que é que tu vê hoje no contexto de forma geral, que os dentistas estão trabalhando, não sei se estão pesando a mão ou não, o que é que tu tá achando desse movimento? Talvez um marketing mais apelativo. Mais apelativo. Né? Vocês dizem em relação a redes sociais? A redes sociais,
Pode ficar à vontade. Polêmica. Muita gente me manda coisa, principalmente meus alunos, eles ficam me mandando muita coisa, mas eu confesso que eu não gosto de ficar seguindo, né? Porque eu acho que, na verdade, é uma coisa que sempre existiu, hoje em dia só está mais exposto. Na verdade, como eu falei, eu trabalhei em muitos locais, né? Antes de vir para cá, trabalhei em muitas clínicas, e sempre existiu esse marketing mais pesado, de uma forma ou de outra, só que a rede social ela tem um alcance maior, né? E essa questão da estética, lógico, ficou muito difundida. E aí eu não sei. Mas, assim, cada um tem um jeito de trabalhar também, né? Tem gente que fala melhor, que tem atitude, acredito que também tem muito a questão do público-alvo, né? Tem gente que gosta mais dessa exposição, tem gente que gosta realmente de aparecer. E acho que tem esse mercado para todo mundo. Então, não sei se eu entendi a pergunta direito. É porque, assim, o que a gente vê hoje muito é gente que eu acho que extrapola um pouco o limite do aceitável, assim, eu não estou encontrando a palavra certa, mas eu acho que invade muito a privacidade do paciente. Eu acho. E acho também que, às vezes, apela demais, expõe demais coisas que não eram para ser expostas. Paciente na cadeira, Isso. ou paciente, ou vida do paciente, ou detalhes da vida do paciente. Isso eu concordo. Eu acho também, mas eu não sei. Ou então exageram também. Por exemplo, fazem antes e depois e que você vê que está retocado com Photoshop, tem manipulação de imagem, tem muito isso. Essa questão da exposição é uma coisa que eu acho muito feia, na verdade. Eu acho que é feio até de assistir, porque às vezes eu vejo, eu digo, eu não acredito que o paciente deixou fazer isso, né? Porque eu penso assim, se fosse, por exemplo, eu vou pintar meu cabelo e na hora que mostra, tira aquelas fotos, eu fico morrendo de vergonha. Então, imagina o dente, que é uma coisa meio que envolve saúde, que envolve estética. Então, é isso que eu estava falando, que, por exemplo, às vezes eu peço para... Estou fazendo algum procedimento e eu peço para me auxiliar filmar. Então, quando filmado, já perguntei para o paciente, já expliquei, vai aparecer somente o dente e nada mais. Então, assim, se aparece boca, nariz, tudo, eu já... Não, mas aí não ficou legal, né? Então, assim, a gente tenta minimizar, mas realmente tem esse marketing mais agressivo de mostrar, de fazer o paciente dando depoimento. E, assim, eu acho... Não sei, eu recebo alguns depoimentos no privado que me mandam mensagem, eu acho muito legal, mas eu não sei... E já até me falaram, você tem que postar isso, mas eu acho uma coisa muito íntima, na verdade, né? Não sei se ele quer que mostre isso. Alguns querem, né? Dizem assim, doutora, adorei tudo. Mas são coisas muito mais, às vezes, muito emotivas e que eu acho que não quer que seja exposto, né? Então... E tem outro lado também que está se tornando. As redes sociais, elas viram um ambiente de diversão. Então, tem um lado cômico da odontologia que está sendo explorado. Eu não sei se isso também é legal. Tirar piada com o paciente ou tirar brincadeiras da situação que o paciente está sendo encontrado também. Né? Sim. Tem outro... E assim, até dispor, né? Outros profissionais... às vezes a gente pega muito casos de retrabalho, na verdade, e é óbvio, você tem que mostrar que realmente não estava legal, mas eu acho que existe um limite, né? Você também não pode acabar expondo demais o outro profissional, citar erros que às vezes você nem sabe em que circunstâncias foram que aconteceram, as condições que o paciente... As condições iniciais, às vezes pacientes que também a gente chega relatando uma coisa e nem tudo é verdade até o final. Às vezes tem intercorrências, às vezes mais de um profissional, às vezes abandonou o tratamento e a gente só fica sabendo ali o final, né? Então, assim, claro que tem pessoas que extrapolam profissionalmente falando em procedimentos, né? Mas eu acredito que não são todos e que também a gente não consegue ter uma justificativa total. E até falando assim, nesse meio muito, acho que até puxando um pouco para essa questão judicial, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem muito do que você fala. Então, tem muito paciente que chega e diz assim, querendo que você acuse, né? Então, chega, você acha que isso aqui estava errado e tudo?
eu sempre respondo, eu não sei como era antes, não sei como é que foi feito, eu sei o que a gente pode fazer a partir de agora, né? Então, acho que hoje em dia tudo é muito qualquer coisa fica muito grande, muito rápido, então você tem que ter muito cuidado com o que você fala, o que você mostra, principalmente em redes sociais, né? E dentro do consultório também, mas a rede social é como se fosse uma ampliação. Então, acho que você tem que ter cuidado com relação a tudo isso, né? E zombar de paciente é uma coisa... Bem sensível. Não, bem ruim, na verdade. Não só sensível, né? Eu acho que, por mais que a pessoa esteja procurando estética, na situação que for, né? Não deixa de ser uma questão de saúde. Então, a gente não pode meio que fazer... Banalizar e nem fazer piada e nem nada com essa parte de saúde, né? Não é só estética. O que eu sempre falo que a estética também faz parte da saúde, mas está tudo envolvido ali, é um conjunto, então você sempre tem que ouvir bem. Eu acredito muito que também eu sempre acabo escutando muito bem meus pacientes e por isso a gente consegue entregar alguns trabalhos bons ou até muito bons. Às vezes nem tanto, mas às vezes na medida do que é esperado, né? Então, acho que essa parte de zombar... Eu não vejo muito essa questão. Eu acho isso me dá um pouco de agonia, então eu não assisto esses vídeos muito, na verdade. E falando aqui um pouquinho sobre gestão de carreira e gestão de consultório, duas coisas. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Já respondeu a pergunta. Como é que tu faz? Teu consultório, por exemplo, é você mesmo que gera ou você delega a função para alguém? Não. O meu consultório... na verdade, assim, eu trabalho numa clínica que já existia. Só que lá é tudo muito individual. Existe uma clínica e como se fossem vários consultórios dentro. Então, cada um é responsável pela sua parte, né? Então, toda essa parte financeira, de impostos, de taxas, de tudo, quem vê muito é o meu esposo. Ele vê muito essa parte. E eu fico muito mais com essa parte de... Atendimento mesmo. Não só de atendimento, de pessoal, de gerir, de tratamento com o paciente, de ver receptividade, de ver mensagens, do recebimento, do tratamento dentro da clínica, né? Que eu acho que é uma parte bem sensível, na verdade, que qualquer coisinha... Então, assim, é uma coisa que eu acho que é o que dá mais trabalho. As outras coisas, depois que você tem tudo organizado, questão de valores, de taxas de imposto, de pagamentos e tudo, dá um trabalho para organizar no começo, mas eu acredito que hoje o que a gente tem mais trabalho é a questão de pessoas realmente, de saber receber, de tratar, de fazer exatamente como você quer. Então, muitas vezes a gente se pega, às vezes, não responde isso, não faz assim, de não ficar aquela coisa muito robotizada, na verdade, ter mensagens prontas. Eu detesto mensagens prontas. Por exemplo, hoje em dia é muito comum, eu vou marcar uma consulta, já recebo aquela mensagem. Clique para não sei o quê. Ai, eu já perco a paciência, me dá vontade de mudar de médico. Então, assim, eu tento não deixar dessa forma dentro do consultório. Tenta manter uma forma mais humanizada. Exatamente. E isso, eu acho que é o que a gente tem mais trabalho hoje em dia, é gerenciar as pessoas para receber, atender e responder o paciente, e receber na clínica, e dar um retorno, né? Tratar bem as pessoas. Exatamente. Porque tem pessoas que chegam muito fragilizadas. Na verdade, lidar com pessoas é muito difícil. Era exatamente isso que eu ia dizer. Porque... Muito difícil. Exatamente. Por exemplo, um exemplo que a gente tem na clínica. A gente sempre... Quem faz faceta precisa de manutenções, né? Então, a gente sempre deixa já agendado a época que aquela pessoa vai precisar voltar para a gente agendar, né? E aí, na época, a gente manda mensagem, né? E aí manda mensagem e um dia antes manda mensagem lembrando, né? E aí tem pacientes que chegam e me dizem: ai, que bom que vocês avisam, porque senão eu ia esquecer, né? E outros que digam: precisa ficar me mandando mensagem o tempo todo? Então, até isso a gente precisa ver. Esse gosta que mande mensagem, esse não gosta que mande mensagem. Então é bem complicado. Eu acho que a parte que mais dá dor de cabeça pra gente hoje na clínica é isso.
E tem que se adaptar, né? Ao gosto de cada um. Exatamente. Ser bem Mas flexível. É bem complicado. Hoje em dia, eu faço muito essa parte e o Gregório, que é meu esposo, ele faz muito a outra parte, essa parte de contabilidade, de tudo. Lógico, a gente tem um contador, mas a gente divide assim. E aí a gente já tentou fez alguns cursos de gestão, já contratou empresa para acompanhar por um ano, mas sempre acaba naquela coisa que aquelas coisas muito prontas. Por exemplo, eu digo para eles, eu já desisti de curso de gestão, porque é sempre assim, tenha o seu script, tenha as suas mensagens prontas. Esse é o jeito de você receber. Então, Padronizado, né? exatamente. Eu disse Como assim, se fosse uma franchise. É robotizar mesmo. Exatamente. Mas, assim, é uma coisa que dá dor de cabeça mais do que o atendimento. Hoje em dia, para a gente, dá mais dor de cabeça que o atendimento. Então, assim, sempre a gente passa muito tempo fazendo só, mas a gente sempre acaba assim, não, vamos contratar alguma pessoa para gerir essa parte. Mas vai e volta. Mas agora eu vou emitir uma opinião pessoal. Eu acho que você faz certo, mas seu esposo. Porque no momento em que você dá seu toque pessoal para o seu consultório, isso é o que talvez traga e fidelize muito dos pacientes, porque a partir do momento que você tem uma coisa pronta, um script, como você falou, você vai se tornar mais uma dentro de um conjunto de produtos semelhantes. Se torna impessoal, né? E não tem diferencial, e talvez o seu toque mais humanizado e a sua visão é o que trazem a Graciela e o Gregório. O toque de vocês e o que atrai as pessoas. Eu penso dessa forma. Não, eu também penso dessa forma. Só que existe o porém, que é o trabalho extra. Às vezes a gente chega em casa e aí eu boto a Catarina para dormir, depois ainda vou ajeitar alguma coisa, resolver alguma coisa, e é sempre recebendo mensagem de auxiliar, de secretária, fulano falou isso. Então é uma coisa que não para. É um comércio, né? Exatamente. Então é bem... Querendo ou não, apesar de lidarmos com saúde, acaba sendo um comércio. Exatamente. Hoje em dia, né, tudo tem empresa, não existe... A gente, na verdade, não é funcionário. Eu sou minha chefe e minha funcionária, na verdade, né? Então, é uma coisa que dá muito trabalho, além só do atendimento clínico, né? Então, como eu digo para o Gregório, coisa boa é ser mandada. Coisa boa é ser mandado, meu sonho. E gestão de carreira? Tu já chegou onde tu queria na carreira? Ou tu ainda tem planos? Quer compartilhar alguma coisa? Eu tenho uma vontade, mesmo a do Lucas, de fazer um doutorado. Ou coisa boa. Não sei se eu vou conseguir, né? Eu tenho vontade por continuar, por fazer a minha formação completa, né? Eu tenho muita vontade de fazer um doutorado. Não sei quando vai acontecer. Com certeza, hoje eu não teria tempo. Tenho outros planos ainda. Mas é uma vontade que eu tenho. Acredito que vou acabar fazendo, né? Em algum momento vai acontecer. Exatamente. As portas estão abertas. Mais amadurecida, porque quando eu fui fazer o mestrado, né? Então, assim, como eu não... Aí, meio que de paraquedas, eu não... Fui numa pesquisa de uma coisa que eu gostava, mas não tinha nada em mente. Então, hoje eu estava até conversando com o Gregório, que de vez em quando eu fico lá no consultório pensando, eu disse, será que já existe alguma pesquisa sobre isso? E aí eu fico pensando, e aí eu digo, eu estou tão atarefada que eu não tenho tempo nem de ir procurar, né? Mas eu tenho vontade de, quando tiver mais calma, de fazer alguma coisa e me dedicar totalmente, realmente, muito mais no doutorado. Acho que por isso que eu não tentei fazer até agora, porque se for para eu fazer um doutorado, eu quero mesmo para ter uma dedicação, realmente. Os anos passam e a gente vai amadurecendo isso. É a sensação que eu tenho fazendo o doutorado. Porque quando eu também fiz, eu era muito novinho. Então, eu fiz o que estava pronto e mais fácil ali seguir. Não era da minha cabeça. Hoje eu já tenho outra visão, já tenho assim como dizer, uma autoria, né? Já tem aquelas afinidades. Então, se for para fazer, é para fazer se divertindo fazendo dentro daquilo. Para fazer alguma coisa que você realmente goste e queira realmente entender até o final. Então, se aprofundar. Exatamente. Eu queria aproveitar, Graciela, para a nossa primeira pergunta sobre empreendedorismo, você acabou respondendo, que era justamente para saber como você conseguiu esse fluxo de pacientes sem ter
um marketing apelativo, né? E você disse que foi justamente esse boca a boca que acabou acontecendo, apesar de ter trabalhado também com as redes sociais. Né? Isso. E agora eu queria saber um pouquinho sobre os desafios de empreender no novo nicho dentro da odontologia, que foi o caso dessa parte educacional com as mentorias, né? Na sua opinião, quais são os pré-requisitos que um profissional deve ter para iniciar nessa área? Visto que a cada dia mais e mais pessoas oferecem mentorias, né? Muitas vezes sem ter um preparo. Na verdade, essa questão da mentoria, ela surgiu por alguns colegas ficarem me mandando mensagem perguntando. Né? E como eu fazia o aperfeiçoamento, eu não pensava muito nessa questão de mentoria, não enxergava assim como que eu poderia fazer isso. Né? E na época eu fazia um curso muito sobre gestão de pessoal, na verdade, e a gente tinha uma meta, né? E eu lembro que a minha meta, você tinha um ROI, na verdade, que eles falavam, e minha meta era montar um curso, na verdade, né? E aí, o curso não era nada do que é hoje. Não era mentoria, era um curso grande, mais voltado para a resina realmente, porque eu era muito empacada realmente nessa questão. Já tinha pensado, já tinha mais de um ano pensando nisso, e não conseguia falar. E eu lembro que a professora disse assim, menina, não bota esse curso, o que está faltando? E eu saí de lá sem lançar o curso, na verdade. Mas o que fez eu fazer realmente foi isso, algumas pessoas ficarem me mandando mensagem, perguntando se eu não faria uma mentoria, e aí eu decidi lançar a primeira turma, né? Mas hoje a primeira turma é muito diferente do que é hoje, né? Eu lembro, foi a Joyce e a Samile, né? Minhas duas primeiras alunas na mentoria, que elas foram até do mestrado aqui também. Sim, sei quem são. Sim, e aí elas foram, né? E a gente... eu fui tentando de tudo nessa primeira turma. Então, eu tentava fazer enceramento, porque eu achava que eu tinha que englobar tudo para chegar ao entendimento, né? E aí... depois eu vi que não dava para fazer isso tudo, que perdia muito tempo, né? E a gente foi adaptando. Mas... é difícil, não é fácil. É uma coisa que me estressa bastante, período de mentoria. As pessoas dizem, mas é 4 dias, mas é bastante estressante. Porque eu quero que tudo funcione muito bem. Então, assim, o que eu indico para a pessoa que quer ingressar nessa área realmente é ter conhecimento. Por exemplo, eu acho que eu melhorei meus casos muito, muito, muito mais depois que eu comecei a dar aula. Porque eu me preocupava tanto em estar passando correto, estar explicando correto, em perguntas de alunos que eu ficava, mas será que isso é assim mesmo? Para tentar melhorar, que eu tanto melhorei a forma como eu faço hoje, a forma de planejamento, a visualização, isso me ajudou muito. Mas eu acho que você tem que sempre ter essa preocupação de estar ensinando de forma correta, né? Principalmente hoje a gente no curso foca muito em planejamento e eu sei que isso é o principal. Então, assim, hoje, o que é que eu quero que os alunos percebam? É entender, olhar, entender e planejar, né? Muito mais do que só executar, certo? Então, assim, eu acho que a pessoa que quer fazer uma mentoria hoje, ela tem que ter conhecimento. Acho que é o principal. Não é, quero fazer, trabalho bem, vou fazer. Então, por exemplo, se eu não tivesse feito mestrado, acho que eu não conseguiria fazer a mentoria, né? Porque não sei se eu montaria uma aula do jeito que eu gosto, ou até montaria e não saberia que está ruim, né? Mas acredito que é isso. Ela meio que foi se formando. Hoje eu gosto muito do curso, né? Algumas aulas continuam as mesmas, outras mudaram, mas hoje eu gosto muito, mas ainda me estressa bastante, porque é aquela coisa que eu fico naquela cabeça, o aluno está pagando para estar aqui, então tem que estar tudo muito bom, tudo perfeito, Sim. Tudo certinho. Mas, assim, a gente não tem muito frufru na mentoria. Então, assim, o ponto forte da mentoria realmente é o conhecimento, que eu acho que é o que importa. Então, se eu vou para um curso
Eu já fui para cursos que metade do curso era conversa, ou então parava para lanche, ou então alguma coisa, ou então divulgação. E no final, gente, acabou. E o que é que eu aprendi? Exatamente. Então, eu acho assim, que o nosso curso, ele não tem muito, não tem encerramento com nada, não tem champanhe, não tem cerveja, não tem um bolinho no final, às vezes no final só tá eu e outro aluno. Então, assim, é para o conhecimento, é para aprender. Então, e o bônus é o conhecimento. Então Tá certo, eu acho que tem que ser dessa forma isso. também. A intenção é essa, né? Então, eu acho que o principal é você aprender e ser comprometido realmente de passar alguma coisa certa e que funcione realmente para o dia a dia do paciente. Tem algumas coisas que eu falo sempre assim, isso aqui você vai ver no livro assim, mas na verdade é assim. Isso não acontece na realidade. Então, é isso, tentar juntar o conhecimento com a clínica realmente do dia a dia, o que é que a gente encontra. Vamos para as perguntas dos alunos, Letícia? Vamos. Como sempre, a gente lança para os alunos da pós o nosso convidado e pedimos a eles perguntas, Graciela. O que é que eles conhecem do entrevistado e assim, o que é que eles queriam saber mais. E aí tivemos algumas perguntas aqui para você. Dos alunos de mestrado e doutorado. Boas, muito boas. Boas para quem? Para todos. Para todos. E, na sua opinião, você, para trabalhar com dentística, tem que ter a mínima aptidão ou treinando muito é possível atingir a excelência? Eu acredito que treinando muito é possível. Mas você tem que ter muito senso crítico. Essa história de dom, tem um dom. Eu acho que você tira todo o mérito da pessoa que estudou, que praticou. Por exemplo, meu primeiro caso, eu achava, meu Deus, está lindo, ou tudo. Hoje eu olho e disse, meu Deus, está horrível, entendeu? Então, assim, muita prática, com certeza, e buscando conhecimento. Sempre, o que eu falo para meus alunos, fotografem o caso de vocês. Eu tenho um caso que eu falo sempre, que é de um aluno que era do aperfeiçoamento, e aí, que os meus alunos depois eles mandam foto, né, de alguns casos. Professora, eu fiz esse caso, o que a senhora acha? Só que eu demoro muito para responder, né? E ele mandou, aí eu olhei a foto, não respondi, e no outro dia eu fui responder, ele já tinha respondido. Então, assim, dele ficar olhando, ele disse, se eu diminuir aqui, vai melhorar, não é? Então, assim, é muito de você ter a percepção do que está errado e melhorando. Mas eu acho que quem quer consegue, sim, mas não só fazendo aleatoriamente. Você tem que saber como é o certo, o que é que você quer atingir, o que é que você quer conseguir, né? Porque você não está criando, na verdade, você está imitando. Você não vai fazer um dente da sua cabeça, você está tentando imitar uma coisa que já existe. Então, é percepção, é olhar, é tentar acertar, né? Eu tenho alunos que, por exemplo, eu tenho uma aluna, né, que ela não foi tão bem no curso, né? E ela dizia, professora, será que eu vou conseguir fazer? Eu disse, vai. E ela foi fazendo, ela disse que quando chegou no consultório, ela fez de todos os auxiliares dela, né? E ela disse que foi fazendo, e ela sempre dizia assim, e aí, ela disse, ainda não estou gostando, mas ela sempre terminava a conversa comigo dizendo assim, mas eu vou conseguir. E hoje ela está muito bem. Ela teve uma evolução enorme, né? Ainda dá para melhorar? Dá. Mas, assim, num período muito curto, ela teve uma evolução muito grande. Então, eu acho, sim, que dá para... Meu professor mesmo, de especialização em dentística, ele dizia que quando ele fazia faculdade, o professor disse, estão vendo isso aqui? Ele dizia, sim, mas ele não estava vendo nada. E aí, depois, ele tentando muito, e hoje ele é muito bom, né? Na minha época de faculdade, ele era minha referência, né? Então, eu acredito, sim. Eu não acho que tudo... Acho que existe, lógico, pessoas que são mais habilidosas. Eu recebo no curso recém-formados que eu fico impressionada, né? Que tem uma habilidade muito grande, mas eu sempre acho que a pessoa que sempre se destaca mais é a que presta mais atenção. É a que olha mais os detalhes, é a que está ali focada o tempo todo, que é mais estudiosa. Eu acho que essa pessoa sempre se destaca mais. Então, você já até começou a responder, mas queria que você falasse mais um pouco sobre a curva de aprendizado com as facetas, né? Já que muitos profissionais se frustram justamente porque saem dos cursos, saem de mentorias, né? Eles, na realidade, entram achando que já vão sair, sim, sabendo fazer tudo, e acabam se frustrando, né?
Exatamente. A mentoria, na verdade, lógico, tem gente que já trabalha, vai lá só para pegar alguns detalhes, entender algo mais de alguma técnica, outras estão começando, então pode ser um passo inicial, pode ser mais para detalhes. Mas, assim, nunca vai ser só aquilo. Não existe. Por exemplo, eu fiz uma especialização de 2 anos em dentística. Depois eu fiz, acho que um curso em Brasília com Cláudio Pinho, de 3 dias, mas muito voltado mais para a teoria, realmente, entender mais de materiais novos e tudo. Tinha pouquíssima prática, né? Recentemente eu fiz um curso sobre oclusão. Então, assim, esses cursos rápidos, né? Eu acredito que é muito para você dar um start ou para você pegar algo mais específico ou mais atualizado ou aprender uma técnica, mas nunca vai ser só aquilo, né? Senão você fica estagnado. Mas eu acredito que a principal diferença é você sentar, avaliar, executar, né? E ter o senso crítico, na verdade, né? Então, assim, o que eu estava falando de planejamento. O que eu acho que acontece muito de erros, às vezes, de alguns profissionais em estética hoje é a falta de planejamento individual, né? Por exemplo, eu vejo passo a passo de faceta e com um aumento incisal enorme. E eu fico, meu Deus, será que só meus pacientes eu não pego um dente que tenha espaço para aumentar isso tudo? Entendeu? Mas a gente nunca fez uma foto com a boca depois, né? Um sorriso com os lábios e tudo, para ver como ficou em referência ao lábio. Então, acho que, assim, mais do que entender só a técnica, ela é uma coisa que você aprende, né? É a mesma, na verdade. Hoje em dia eu uso pouquíssimas resinas, uso uma mesma resina para concha palatina, uso uma mesma resina para halo, uso uma mesma resina para esmalte, mudo que só resina de dentina, basicamente, na maioria dos casos, 80% dos casos. Mas o que é que muda? Tamanho de dente, a face do paciente, o volume que eu posso dar em cada paciente, paciente que não pode dar volume, paciente que precisa de desgaste, paciente que não pode ter desgaste. Então, isso eu acho que é o mais difícil, eu acho que é o que as pessoas ignoram um pouco, né? Essa questão de avaliar o paciente, porque a técnica, como a gente estava falando, você praticando, você faz. É a mesma coisa de escultura, você vai esculpir um dente ali, uma hora você vai conseguir. Só que nem aquele dente em si, daquele tamanho, naquele formato, não vai ficar bem em todos os pacientes, certo? Então, eu acredito que o principal erro, hoje em dia, é a falta de avaliação das características estéticas individualizadas. Exatamente. Para conseguir um resultado legal. Porque a técnica realmente é técnica, na verdade, é prática, não tem muito o que pensar. Você tem que pensar, deu o passo inicial, está tudo preparado, se precisou de desgaste, se não precisou, você definiu quanto vai aumentar, ali, depois daquilo ali, já é um passo a passo. Lógico que você tem que saber o que é que você está buscando, né? De anatomia, de tudo, para refinar depois. Mas eu acho que o principal é o planejamento, né? Desde o começo. Maravilha. E uma perguntinha mais polêmica. É possível fazer excelentes facetas em resina sem realizar cursos caros? Tem indicação de algum material ou técnica? Tem alguém ou querendo algum conselho, um atalho aí. Né? É possível, sim. É possível. Gente, olha, todas essas coisas que a gente mostra em curso, fala... Eu não criei a técnica. Se você abrir ali o Baratieri, está lá ó, há anos e anos. Qualquer livro de dentística, o livro do FAO, qualquer livro que ensine resinas, você vai ver que é praticamente a mesma coisa, o mesmo passo a passo e tudo. Então, assim, é possível você estudando, praticando. Lógico que quando você vai fazer um curso, por exemplo, hoje, quando eu vou fazer um curso, é porque eu já quero tudo muito mastigado. Né? É um facilitador. Exatamente, porque óbvio que a pessoa que eu escolhi para estar ministrando o curso para mim é uma pessoa que eu acredito que tem conhecimento, já testou o que funciona, o que não funciona, sabe? Já leu muito, coisas que eu não quero ler tanto para chegar ao que passar tanto tempo, exatamente, né, até às vezes atingir. eu quero uma coisa a mais.
inicial, para a partir dali eu poder ver o que é que eu preciso mais, o que é que eu não preciso. Mas é possível, você vai ter um estudo maior, mas assim, tá aí, para quem quiser, internet, livro, artigo. É um atalho, mas é um atalho que dá muito trabalho. A pessoa buscando sozinha, ela pode. Pode sim, certeza. Pode sim, mas ela Sim, vai ter que ter o trabalho de ler, sentar e estudar. É aquilo que eu falei. Por exemplo, eu fiz a especialização, né? Mas antes da especialização, eu já fazia algumas facetas só saindo da faculdade. Mas, assim, eu tive a sorte de ter professores muito bons em dentística na minha faculdade, que eram realmente bons, que faziam cursos e que ensinavam realmente dentro da própria faculdade. Então, assim, eu acho que eu saí com um senso de dentística muito bom da faculdade de dentística, tanto de dentística como de prótese, que eram pontos que eu achava forte dentro da minha faculdade, né? A gente sabe que cada faculdade tem um ponto forte em alguma coisa. E aí, eu já fazia. E quando eu fui fazer a especialização, eu fui fazer com esse professor que eu já admirava, assisti algumas palestras e gostava muito do que ele fazia, né? Que é o Fernando Fialho, lá em São Luís, né? Pra quem quiser. E aí, mas depois disso, depois que eu terminei a especialização, eu acredito que eu ainda tive uma evolução muito grande. Mas principalmente o quê? Fazendo e avaliando o que é que eu podia melhorar e onde que eu queria chegar com o meu resultado, né? Mas eu acredito, inclusive, não é que você consiga fazer sozinho, mas eu acho que o principal vai depender de você, do que você está buscando, do quanto você quer melhorar. Ninguém vai identificar tanto que você está errando como você mesmo. Mas eu acho que a questão do curso é para você já ter tudo muito entregue, muito conhecimento de uma vez só. Mas também não tem como fazer milagre, né? Da noite para o dia. Exatamente. Tornar a pessoa um especialista. Tudo é prática, né? Inclusive, tem muita gente que já é especialista, que já faz e vai lá só para ter um refinamento, alguma coisa. Eu tive um aluno que ele disse assim, eu vim aqui só para aprender a usar pigmento. E ele trabalha muito bem, na verdade, né? Eu já tive alguns alunos que já trabalhavam e trabalham muito bem, né? E vão lá só para, eu queria entender essa parte do acabamento, eu queria entender essa parte da caracterização, certo? E pronto, tem um aluno que ele vai lá, assiste a aula, faz o caso e vai embora, nem vê os outros. E é assim. Perfeito. Você acha que ainda existem profissionais que subestimam a dentística como especialização ou criticam a odontologia estética? A primeira coisa que ela falou no podcast. Eu acho. Inclusive, eu tenho uma aluna que ela foi do curso, né? Ela foi minha paciente também, e ela está fazendo especialização em dentística. E ela disse que uma dentista chegou para ela e disse, para que tu está fazendo especialização em dentística? Isso não dá dinheiro, não. Dá dinheiro esses cursos rapidinho, você faz e pronto. Não tem para que tu fazer essa especialização. Vai fazer isso para quê? Para aprender a fazer classe 1, classe 2? E não é assim. Eu gostei muito da minha especialização em dentística. Acho que você entende muito de planejamento. É muito diferente. Você vai ver várias outras coisas. Não tem como comparar uma especialização em um curso rápido. Às vezes, por exemplo, o que eu via do aperfeiçoamento, todo mundo querendo fazer muita resina, só resina, só resina. Eu dizia, gente, aqui não é um aperfeiçoamento em resinas, é um aperfeiçoamento em dentística. Então, tem direta, tem posterior, tem restauração normal. Então, é um leque muito maior, né, que você vai aprender e, claro, que vão contribuir para aquela coisa específica, né? Mas um curso de 4 dias, que seja, ele é muito específico, né? Ele é uma coisa só para aquilo ali, né? Eu tenho alunos do aperfeiçoamento que depois foram fazer a mentoria, né? Só porque queria focar mais na parte de resinas. Mas eu acho especialização em dentística. Mas isso sempre existiu. Minha dupla mesmo da prótese, quando eu terminei, eu disse, vou fazer dentística. Ele, pra quê? E aí, é assim. Eu acho que a pessoa tem que... Quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Muito melhor. Né? Maravilha. Com certeza. E aí, você tem mais alguma pergunta para acrescentar sobre essa parte? Que agora vai ser um pouquinho mais diferente. Não, pode continuar. Eita. Pode mandar a pergunta dos agora, alunos aí. Como eu estava até explicando aqui para a Graciela, né? A nossa intenção era conversar mais sobre empreendedorismo, mas as pessoas gostam tanto, né, que
fizeram algumas perguntas mais clínicas. E começando por essa. Existe alguma contraindicação para a realização de facetas em resina? Existe várias. Vamos lá. Saúde gengival, pacientes com uma maior oclusão muito grande, né? Nem tudo dá para ser resolvido com resina. Pacientes que tenham alguma alergia, né? Na verdade, alergia à resina composta eu nunca vi, mas já vi paciente com alergia à resina acrílica. Sim. Certo? Então, existem contraindicações. Não sei se você está falando mais de parte de doença sistêmica ou de... É mais essa parte clínica, especialmente porque as pessoas veem muito nas redes sociais, né? Casos bonitos, eu quero que meus dentes fiquem assim, eu quero que minha boca fique assim. E não é bem assim. Não. A resina não tem como resolver tudo. Não, sozinha, tudo não. especialmente. Não. Sempre o melhor tratamento é o que você faz passo a passo certinho. Paciente bruxista com atrição severa. E já aí? Já fiz casos assim, já fiz. É muito difícil de especificar essa questão do bruxismo, né? Porque a maioria das pessoas tem bruxismo, né? Eu agora tenho, né? Apareceu, né? Sempre tive, agora ele apareceu. Mas, assim, já tive pacientes até do curso que eram bruxistas, que a gente dizia, olha, você volte no consultório para a gente fazer uma placa, para a gente fazer inferior para melhorar essa mordida, e o paciente nunca mais voltou para fazer placa, mas volta para manutenção e está lá intacto. Tudo bonitinho. Lógico, está mais desgastado do que os pacientes que não têm problema. Você vai fazer o quê? Desgastar. Mas não quer dizer realmente que vá quebrar tudo, certo? Então, assim, o bruxista, ele está desgastando o dente. Nesse curso que eu fui fazer, que é bem voltado para a oclusão, para essa reabilitação com resinas, essa questão da reabilitação com a resina, ela era muito voltada para proteger o dente. Então, por exemplo, você já vê que tem um desgaste inicial, ou já tem um desgaste, por exemplo, hoje a gente tem pacientes muito jovens com desgastes muito grandes, né? Tem paciente que chega lá, eu dizer assim, se eu olhar só a boca, eu dizer que tinha 60 anos, né? Mas, então é uma forma, você está cobrindo e recuperando aquela estrutura com resina. Então, eu digo, olha, ele dizendo assim, doutora, e vai desgastar? Eu disse, vai desgastar. E pode quebrar? Eu disse, pode quebrar. Mas o bom é que está quebrando a resina, o bom é que está desgastando a resina, e não o seu dente. O seu dente está aí do mesmo jeito embaixo. Então, ele não vai parar o bruxismo, ele não vai parar nada. Então, assim, você está devolvendo estética, devolvendo estrutura dentária para um paciente que ele vai continuar com bruxismo. Bruxismo, a gente não sabe a causa ao certo, não tem cura, não tem tratamento. O tratamento na verdade, você proteger os dentes, tentar amenizar os males que ele causa. Então, assim, não vejo contraindicação. Você não pode prometer que ele vai parar o bruxismo, você não pode prometer que ele não vai quebrar nada, prometer que ele não vai desgastar. Tudo isso ele vai ter mais do que os outros pacientes. Sim. Maior chance de fratura, maior desgaste, um desgaste mais rápido que os outros pacientes, mas é um tratamento muito indicado até para proteger os dentes realmente, tá? Que com o longo do tempo vai desgastar de qualquer jeito, né? E refazendo, né? Mas não vejo uma contraindicação. Eu vejo mais contraindicação em saúde periodontal. Você recebe, às vezes, paciente que está com faceta e o paciente está com a saúde periodontal muito afetada. Paciente com grandes apinhamentos que você tenta corrigir com resina, aí eu acho que é extrapolar. Mas a questão do bruxismo, eu acho, inclusive, uma indicação. O ideal não é só fazer estética, né? Mas reabilitar, devolver a DVO, às vezes não consegue devolver toda, mas dar uma estabilidade para essa mandíbula, né, que ele se sinta até mais confortável. Isso eu escuto muitos pacientes que perderam DVO, que tem aquela mandíbula que está instável na boca durante a mastigação, e quando você dá aquele apoio, tanto anterior como posterior, ele relata, diz, eu estou sentindo uma melhora na minha musculatura, eu sinto mais estável, melhor para mastigar. Então, você está devolvendo qualidade de vida. Então, assim,
se é indicado em relação a desgastar e a quebrar, nada seria, na verdade. A cerâmica, às vezes, vai até fraturar e a resina vai desgastar, né? Porque a cerâmica ela é muito rígida, ela não vai desgastar, ela vai fraturar. Mas a resina não. Então, a resina ela vai dar um conforto para a musculatura, ela vai desgastando com o tempo, ela vai acompanhando o envelhecimento do paciente. Uma hora ele vai ter que reabilitar de novo. E, no caso, como é a sua experiência em lidar com determinados casos em que o paciente chega, eu quero fazer faceta, mas quando você vai avaliar, ele tem maloclusão, precisa de tratamento ortodôntico, você até falou no caso dos apinhamentos. E já aconteceu de você dizer, olha, não vai dar para fazer o tratamento porque eu não posso só chegar e fazer a faceta. Já. Precisa realmente de um preparo antes. Já, sim. Por exemplo, tem pacientes que têm uma maloclusão, que já passaram, por exemplo, eu atendi uma dentista esse ano ainda. E ela é ortodontista, né? Já tinha feito alguns tratamentos ortodônticos, só que ela tinha uma indicação de ortognática, né? Ela dizia assim, ó, eu sei que meu caso nunca vai ficar fechado porque eu não vou fazer ortognática. Já tinha extraído um pré, e o formato do dente dela também não ajudava muito no alinhamento, né? Um dente bem largo, bem triangular. Então, sempre dava a impressão de que ela era mais dentuça do que realmente era, né? Principalmente centrais e laterais. Então, ela mesma disse, olha, Graciela, eu não vou mais usar aparelho, eu já usei algumas vezes, sempre tenho essa recidiva, eu fico com esse diastema na frente. Então, eu quero fazer, eu sei que vai ter que ter uns desgastes em alguns dentes, né? E eu disse, não, então vamos fazer. É uma pessoa que ela está esclarecida, que ela já fez outras tentativas e desgastes pequenos, né? Então, assim... Ela fez alguns desgastes, a gente fez alguns desgastes na distal do dente para dar um formato melhor e um visual mais bonito para o sorriso dela. Mas outros que são muito extremos, né? Então, com certeza tem pacientes que a gente chega lá e eu digo, olha, seu caso é ortodôntico e depois vai fazer isso. Aí disse, não, mas eu não quero. Aí alguns dizem, então ok, você não quer. Então, no seu caso, dá para a gente fazer as facetas. Vai ficar o melhor resultado que você conseguiria? Não, não vai. Se você quiser um resultado perfeito, você vai fazer a ortodontia, depois você vai fazer... a gente vai reavaliar para ver o que é que ainda precisa ser feito de estética, né? Aí, não, eu quero fazer só estéticos. Ok, dá para ser feito, não vai precisar de desgaste, mas não vai ficar o melhor resultado possível. E outros que não tem como, não tem jeito, né? Mesmo que você desgaste o dente todo, ainda vai ficar horrível. E mesmo assim... principalmente pacientes muito jovens que chegam lá e dizem, não quero usar aparelho, vai desgastar. Eu disse, olha, você é muito jovem, você vai desgastar o seu dente para expor uma dentina, um tecido mais sensível, que não tem uma adesão tão boa, você vai ter problemas muito grandes mais velho, porque você ainda tem muito tempo, né? E tem pacientes que já são mais velhos, que já tem desgaste muito grande, já tem... restaurações de resinas muito grandes e, às vezes, o que ele tem de torto é uma pontinha de um lateral, um canino que é um pouquinho mais para frente, né? Pacientes já com 50, 60 anos, ele não vai usar um aparelho. É difícil você tentar conseguir convencer esse paciente a usar um aparelho. Então, pacientes que já têm muito desgaste, já passaram por muitos traumas, dentista. Então, você aceita esses casos. Agora, lógico que tem casos extremos que não tem como você fazer, não é milagre também, resina só. Não é milagre, né? Sim. E periodontal, nem pensar, né? Se não tiver com saúde periodontal, nem de jeito nenhum, na verdade. Não, e é muito complicado para o paciente conseguir se adequar, né? Exatamente. É bem difícil. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua opinião sobre fazer reparos em coroas de porcelana, cerâmicas, com resina composta. Tem sido muito comum. É comum. Funciona. Funciona. Inclusive, a adesão da resina em cima da cerâmica é melhor do que a adesão da resina em cima da resina. Né? Você só precisa usar o ácido certo, né? Precisa tirar aquele glaze superficial. Mas, assim, eu tenho um caso de um paciente que já fez, por exemplo, tem implante, não quer trocar a coroa do implante, está mal posicionado, ou está muito volumosa, ou está muito clara, e ele quer fazer resina para harmonizar tudo. Às vezes eu opto por cobrir o próprio implante com a resina, porque
Superficialmente, a gente vai ter o mesmo material, porque, por exemplo, você tem uma coroa cerâmica do implante, né, no central, e você tem uma resina no outro. Com pouco tempo, você vai ter uma diferença, querendo ou não, porque são 2 materiais diferentes, que vão agir de formas diferentes, sofrer de forma diferente, na verdade, durante o tempo. Tá? Então, se eu tiver superficialmente uma resina e outra resina, eles vão se manter harmônicos por mais tempo. Mas óbvio que, para eu fazer isso, a coroa tem que estar muito bem adaptada. Não adianta eu pegar uma coroa que está com infiltração ou uma metalocerâmica já muito desadaptada e tentar reparar aquilo ali com resina. Aí não dá. A coroa está muito bem adaptada, não tem infiltração, foi feita recentemente. Você consegue recobrir com resina, sim. Tá? Então, é o mesmo princípio de quando você vai cimentar uma coroa. Você vai pegar um cimento, que é resina, na verdade, né? Um cimento resinoso. Hoje em dia, a maioria dos dentistas cimenta até com a própria resina aquecida. E aí você vai cimentar no dente. Aquilo ali é uma adesão bastante forte. Então, não tem problema com relação à adesão, né? Você tem que ver o conjunto do todo, se está... Se o substrato é adequado para receber. Exatamente. E essa daqui eu acho que todo mundo quer saber. Quando você vai lançar o curso de reabilitação e aumento de DVO com resinas? Não sei, me pergunto isso todo dia. Eu mesma me pergunto. Eu já pensei nesse curso várias vezes, na verdade. O que eu não vejo ainda é como fazer isso com o aluno atendendo o paciente sem ficar algo tão longo, tá? Porque, por exemplo, toda vez que a gente vai fazer isso, a gente marca 1, 2 dias com o paciente, tem que marcar antes para a gente moldar ou escanear, montar em articulador, fazer toda a parte que é indireta antes, né? Para depois, no dia, levar na boca do paciente e montar todo o restante. Então, eu vejo como ainda muito difícil de fazer com que o aluno faça isso clinicamente, né? Já pensei assim, em fazer em manequim, né? Para fazer toda a parte de montagem, de tudo, e depois observar a execução, mas ainda não tenho. Ainda não cheguei a um objetivo de como ficaria melhor. Então continuem aí na lista de espera, que ela está planejando o curso, uma hora vai sair. Tem que sair, né? Tem que planejar. Bora ver, né? Tem que ser tudo muito certinho, senão não dá certo. Finalizamos as perguntas? Finalizamos. Quer deixar alguma mensagem final, Graciela? Alguma coisa que você tem a dizer? Algum conselho para os alunos que estão se formando agora? Ou que alunos que estão começando a pós-graduação? Ai, gente, é assim. Eu acho que o podcast já foi um conselho, na realidade. Na verdade, assim, a nossa carreira ela não é fácil. Acredito que nenhuma seja, né, hoje em dia. Tem muita gente, né, no mercado. E, às vezes, tá caindo algumas coisas muito no exagero. Eu acho que o conselho é esse, é você trabalhar de forma correta, né? Pensar que você não é só um técnico, né? Você é um dentista realmente, né? Então, você não está ali para fazer só uma estética, não é só um passo a passo, né? Envolve saúde, envolve função. Então, acho que o principal é você buscar conhecimento, né? Quanto mais você tiver, melhor, né? Sempre estar pensando em se atualizar, nunca pensar que você vai fazer alguma coisa e, a partir dali, pronto, você nunca vai mais precisar aprender nada, né? Porque quem já sabe de tudo não precisa aprender nada realmente. E aí você para bem ali. Não quer dizer que você está correto, né? Então, acho que é isso. É você sempre tentar evoluir, né? E entregar aí o melhor para seus pacientes, né? O clichê, entregar o melhor para os meus pacientes. Mas, acho que é isso. E, lógico, hoje em dia, todo mundo que sabe falar bem, que sabe se expressar, que sabe demonstrar, eu acho que não só na odontologia está tendo um destaque bem maior, né? Então, a gente não pode negar, dizer, olha, só estude, vai chegar sem você fazer mais nada. Essa questão de redes sociais é muito importante, de você saber se posicionar, de mídia, de você saber se divulgar, de gestão, né?
Então, isso também é muito importante. Você pode fugir disso aí o tempo todo, mas hoje em dia, para a gente, é uma realidade que não foi antigamente, né? Antes não precisava disso, né? Vida boa. Mas... Abria o consultório, tinha poucos profissionais, então tinha demanda, tinha paciente à vontade para todo mundo. Exatamente. Hoje não. Hoje não é assim. Tem uma concorrência, né? bem... E hoje é essa questão. Você se forma muitas vezes e você tem que ficar conhecido de alguma forma. Ninguém vai saber que você trabalha muito bem. Ninguém vai aliar, eu abri meu consultório, tá aqui, por que ninguém tá vindo? Não, hoje tem muitas opções, né? Então, ela precisa saber como você trabalha para chegar lá, né? Você é hipócrita e dizer, não, só trabalhe bem, tudo acontecerá. Não é, né? A gente tem que correr atrás em várias frentes, né? Na verdade. Mas eu ainda acredito que o principal é você ter conhecimento, porque se você fizer chegar até você, tiver o melhor marketing possível e não conseguir entregar um trabalho bom, um trabalho de qualidade... Com pouco tempo vai ficar... Em pouco tempo... Vai se voltar contra, esse marketing volta contra. Exatamente. Pois muito obrigada, Graciela. Foi uma conversa muito boa. Tenho certeza que todos vão gostar de assistir. Obrigada por ter vindo. Seja... sempre bem-vinda aqui, né? As portas estão abertas para o doutorado. Tenho certeza que vai ser maravilhoso ter você de volta. Espero. Ai, mas eu que agradeço. Tava super nervosa para vir aqui. Mas foi tranquilo, hoje, né? Foi ótimo. Para mim foi tranquilíssimo. Então, eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite, tá? E quando precisar, tô aqui. Tá certo. Pode deixar que a gente chama. Tá bom. Jornada, sempre chamaremos. Tá certo. E aguardamos vocês no próximo episódio, tá? Do PPJ Cast UFP. E não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos, tá certo? Porque isso ajuda muito o nosso canal. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.